Então, essa questão dos benfeitores espirituais que Líbia ia falar, eu achei, assim, tão providencial essa ideia de trazer, o lado bom. O lado bom ajuda que a gente consegue, todo o tempo, que está ali presente do nosso lado todo o tempo, mas, ao mesmo tempo, acho que é preciso compreender como que isso funciona, o processo que isso funciona, como é que a gente consegue essa ajuda, né, porque não a gente já está aqui no momento em que já entendemos que os milagres somos nós quem fazemos, né. Ele não vem de fora, vai ter que ser de dentro, o movimento vai ter que ser de dentro para fora. Então, qual é a nossa parte, e esse estudo sobre a influência dos espíritos vai cobrir também a questão dos benfeitores espirituais, mas, colocar um pouquinho do arregaçar as nossas mangas aqui para ver o que que a gente tem que fazer, né. Esse estudo ele está baseado no Livro dos Espíritos. Vocês podem, ver lá na segunda parte, quando Allan Kardec faz essa elaboração sobre os espíritos, ele vai falar sobre essa influência que eles têm na nossa vida. E aí ele pergunta, Kardec pergunta: "Será que o plano espiritual tem alguma influência no nosso dia a dia?" E acho que essa questão, os espíritos nos respondem, assim, dessa forma brilhante, né, muito mais do que vocês imaginam. Influência sobre os nossos pensamentos, as nossas ações, é muito maior que a gente possa acreditar. Então estamos na era do espírito, estamos todos aqui praticando essa máxima de sermos espíritos imortais. Colocando na prática, entendendo que cada coisa que a gente faz, cada coisa que a gente, cada situação que a gente cria, nós estamos criando assim repercussões, né? Aquela pedrinha no lago que vai criando ondas e ondas e ondas, e a gente não tem ideia até o que pode afetar, influenciar, e somos também esses seres multidimensionais, vivemos na esfera espiritual também. Então somos, constantemente influenciados por eles. Hum. Inclusive os espíritos diziam, né, disseram naquela época que eles nos influenciavam muito mais do que a gente podia imaginar, porque de ordinário são eles que nos dirigem. Tão interessante isso, né. E como a gente se diversifica em várias religiões, e hoje, graças a Deus, não existe mais isso, né, a gente estuda e vê o espírito, esteja em que religião esteja, né, já fala do espírito, eu acho isso muito bom. E uma das coisas que me chama a atenção é ver como as pessoas, mesmo de outras religiões, elas já admitem essa influência. Né, como se não é os mortos, é os espíritos mesmo, que antes a gente: "Ah, os mortos estão", mas não, os mortos somos nós, tão vivos como nós estamos, só que eles têm uma vantagem, a gente não os vê. E como eles não têm o corpo, né, que impede às vezes que a gente tenha uma comunicação mais direta, né, se eu digo assim: "Olha, eu vou aí na sua casa", e aí se eu não tivesse o corpo eu já apareceria lá na casa dela. Mas como a gente tem corpo físico, então a gente precisa do carro, a gente vai, tem toda uma rotina, dá tempo dela arrumar, fazer um lanchinho bem gostoso, né, um sushi, se for, eu vou adorar, assim, também, porque eles fazem um sushi, ela e Ricardo, menino, que é uma coisa de louco, eles 2. Mas quando é o espírito, não. E quanto menos elevado ele está, mais ele gosta de estar entre nós. Não é, às vezes, por maldade. Eles estão porque eles não têm ainda a ideia de que tem uma série de coisas no mundo espiritual para eles. Então eles ficam mais apegados à matéria. Então, às vezes, estão com a família, às vezes estão com aquelas pessoas que eles acham que foi responsável pelo desencarne deles, então eles vão lá. Então eles têm esse trânsito entre nós muito livre, nós não percebemos, e como nós, às vezes, temos muitas dúvidas, muitos pensamentos, e eles conseguem nos ouvir, né, porque estamos mais ou menos no mesmo padrão vibratório, então eles nos ouvem e aí nos respondem. E às vezes você está assim: "Menino, mas me veio uma ideia agora de eu ir lá na casa de fulano e dizer toda a verdade", porque a gente adora dizer verdade aos outros, né.
Me veio assim, isso aí, minha filha, é uma ordem divina, deixa eu ir lá. Sonhos, tudo. Então, a gente vive mergulhado no mundo dos espíritos estando encarnados, né. Então, ou a gente os ajuda ou eles nos atrapalham, né. E tem também aqueles que estão para ajudar, só que ao nosso nível de vida, de vibrações, etcétera, às vezes os nossos ouvidos estão mais abertos para aqueles irmãos parecidos com o que a gente pensa, e às vezes um irmão mais elevado que vem dizer: "Olha, não, isso aí não é para você, não vai nessa não, a gente não quer nem saber". A gente vai fazendo. Então essa interferência, essa influência, né, Kardec, os espíritos já diziam a Kardec naquela época, e hoje é que a gente vai compreendendo melhor isso. E como ele bem pergunta, aí a questão de se temos pensamentos próprios e outros sugeridos, temos os 2, né. E geralmente quando um fala uma coisa e o coração fala outra, a gente fica na dúvida, vai para onde? O que que a gente faz? Então acho que, a importância de a gente saber que essas influências, elas podem ser, né, podem ser boas ou más, ocultas ou ostensivas, fugazes, tem uma ideiazinha aqui, ou dura durante meses, fica perdurando ali, mas que qualquer situação ela só vai acontecer mesmo, ela só vai se concretizar se eu me sintonizar com ela, né, se eu colocar o meu rádio naquela estação e permanecer ali. E essa sintonia, ela é a primeira, por isso que eu digo que a gente precisa arregaçar as mangas. Cabe a cada um de nós sintonizar, ninguém vai tirar essa liberdade nossa de escolher a rádio. E a sintonia, a única coisa que vai fazer mudar é o nosso modo de ser e agir. Porque quando a gente muda o modo de ser e agir, é porque a gente pensa diferente. É difícil a gente se enganar. A gente engana os outros, mas a si mesmo não engana, né. Então, às vezes, você, tem uma fala compreensiva para uma pessoa estranha, mas às vezes na sua casa você chuta o pau da barraca e diz o que quer dizer mesmo. Então, os espíritos sabem disso. Então eles sabem como chegar até nós, né. Não é chegar, a gente mesmo abre essa porta através dessa, coincidência de pensamentos e ações, né. Porque às vezes a gente está de bom humor, às vezes não está, mas quando não estamos bem emocionalmente, a gente precisa ter todo o cuidado, é um momento mais quando você está feliz, alegre, é bom, é uma delícia. Está todo mundo dizendo amém. Né, se não estiver feliz com o mal do outro, não. Feliz porque, é o emprego que mudou, o filho que passou, tudo isso é muito bom, mas se baixar a vibração, a gente tem que na hora, né, sentar, ler alguma coisa que disperse aquilo, se perdoar ou perdoar o outro e dizer: "Puxa, fulano fez isso, mas fulano sempre faz isso, por que eu não seria mais uma vítima?". Porque às vezes a gente se vitimiza de um mal-estar com uma pessoa, mas não sabendo que a pessoa faz aquilo, é do caráter dela fazer, né, dar umas pedrada aqui e ali. Aí você diz: "Ah, eu vou fazer uma oração por ela, é a melhor coisa". Então, quando você senta e faz uma vibração por aquela pessoa, mesmo que não seja ainda um perdão completo, mas já é uma, sabe, você quer alguma coisa além do sempre, o que sempre quis, que eram as brigas e os pensamentos negativos, né. Então a gente tem que ter um orar e vigiar, como dizem os espíritos, né, ora e vigia. Não é só: "Ah, não, eu vou orar, peço a Deus, ah, tá tudo certo", nada. Tem o meu lado, que a gente pensa que tudo entrega ao espírito protetor, a Jesus, a não sei o quê, não. A gente tem uma grande, imensa responsabilidade para que esse elo se faça, né, os espíritos nos ajudando e a gente aceitando a ajuda deles através de um comportamento vigiado, né, Lina? Eles falam ali: "Estuda o caso". Como é que você vai discernir um pensamento do outro? Vai ter que estudar. Então, hoje, se a gente for ver em Marcos, essa vigiar e orar, ele diz assim: "Olha", né, "olhai, vigiai e orai". Então esse olhar é esse estudar o caso, né, presta atenção, olha todos os lados, veja, estude todos os ângulos, antes de chutar o pau da barraca, né.
pensa se não tem o seu lado também que você foi responsável por isso, por essa situação. E uma coisa que eles falam que os bons espíritos só aconselham para o bem, não então aquele que fala assim: "Vai chutar o pau da barraca", mas provavelmente não tá te dando bom conselho naquele momento. Eh, uma forma de distinguir se esses pensamentos são nossos ou se são do outro, ele diz que os espíritos nos dizem que o nosso é o primeiro pensamento que nos ocorre, geralmente, tá, normalmente é o primeiro. Outra coisa que eu acho que é interessante a gente pensar também, o discernimento, né, quando ele fala aí que nos compete discernir, eh, imagine, tá lá a questão num dos livros de André Luiz, que nós estamos fazendo o estudo na quinta-feira. Ela fala assim: "Imagina se Jesus tivesse ficado aqui com a gente até hoje. Podia estar tudo assim, umas florzinhas lindas dentro de uma estufa sem fazer nada, né, completamente, eh, sensíveis e incapazes de nos defender contra qualquer intempérie, né, diferente das flores que ficam aí nos jardins. Então, pensem que tudo que é difícil, problemático e está causando um problema, causando um distúrbio em nós hoje, é um momento de aprendizado, é uma lição que está sendo dada, né, e é um aprendizado, um recurso que a gente está conseguindo adquirir ali, porque nós vamos ultrapassar isso vai passar, pode ter certeza, né. Então, mas o mais importante aqui é o quê? É saber que se essa não importa se é sugestão ou não, nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos, por aquilo que nós fazemos, né. Ninguém assim nos invade, né, a gente às vezes pensa assim: "Ah, os espíritos chegam", e tem gente até que dá bronca: "Sai daqui, aqui não é sua casa", e não sei, como se isso adiantasse, né. Mas não é, eles nos percebem, nós os percebemos através da atrapalhação que fica, porque nós temos gostos em comum, então esse é o nosso problema. É o problema de não querer avançar, de não querer melhorar. Então, quando a gente descobre alguma coisa que pode fazer com que os nossos pensamentos fiquem em outro padrão, que não possam sofrer interferência de espíritos danosos, nós não queremos isso, porque isso dá um trabalho danado. A gente tem que querer ser bom. Ah, mas por que você quer ser bom? Porque é bom ser bom. Não dá mais nada, não dá mais dinheiro no banco, não dá mais nada, pelo contrário, às vezes as pessoas dizem: "Ah, você vive naquele centro, por que não vai agora? Vai ter agora um não sei o quê, em não sei aonde". Eu digo: "Mas não pode ser um dia que não caia o dia no centro, porque eu não sei o que, não sei aonde, eu não gosto de ir, eu vou porque eu já sei o que vai acontecer para mim". Né, o que é que eu vou receber? Mesmo que você trocar, de ganhar um prêmio aí de US$ 1.000.000 para ir agora fazer não sei, aí você diz: "Ah, prefiro US$ 1.000.000, olha bolas, né, isso aí eu vou outro dia". Não é assim que a gente faz? Então a gente não sabe o valor que é a paz de espírito, é você deitar na ca no travesseiro e o que você vai ter de sonho são ideias para o dia seguinte. Não pesadelos que lhe atormentam, não pensamentos que te fazem chorar, mas uma influência que você vai pedir ao deitar, que vai ter uma resposta através do bem-estar que você vai sentir. Então, isso não tem preço, porque a saúde física, espiritual, mental, emocional, é você saber que os trancos e barrancos vão vir, mas não vão te derrubar. Vão te fazer ficar triste, fazer chorar, fazer a gente continua o emocional nosso é muito graças a Deus, ninguém, né, vai virar, santo da noite para o dia. Vamos fazer coisas erradas, mas na hora que fizer a gente logo volta atrás, não é, Helen? Vem sempre uma anja de lá, assim, dá um toque, assim, a gente refaz a proposta. Mas é assim, você passa a confiar nos detalhes, nos sinais, nas coisas boas, você sente o que é bom e sente o que não é. E às vezes faz o que não é bom, né, como às vezes a minha bota uns bolos ali como hoje. Ah, tenha paciência, rapaz. Aniversário de Ricardo, eu vou fazer uma desfeita dessa e não comer um pedaço de bolo, ou 2.
Não, eu não vou fazer isso. Aí amanhã eu penso, né, "Ai, afetou isso e aquilo", a gente cuida de novo. Nós somos espíritos imperfeitos, porque o mal da pessoa que começa a entender alguma coisa é se achar perfeito. E não somos, nem aquele bam-bam-bam, não é. Perfeito só Jesus na causa. Todos os outros ainda são caminheiros, todos, né, até aqueles que cuidam da gente, mas são caminheiros, né, estão no outro patamar, mas são caminheiros. Então é muito bom a gente ter, abrir um espaço no coração para orar e vigiar, né, fazer aquela proposta mesmo de se cuidar, para não haver uma interferência muito profunda, né. E essas interferências, elas são, sim, segue essa lei de afinidade e sintonia mesmo, não tem jeito, né. São vibrações, são ondas, vibratórias que quando se encaixam ali, né, a frequência aumenta, quando se desencontram, dá aí uma baixa, mas se propagam. E a gente estuda aqui o fluido cósmico universal, o pensamento se propaga sem, né, ilimitadamente, diferente do som e da luz que tem suas limitações, mas, se a gente conseguir atingir essa sintonia pela maior parte do tempo, esses sobes e desces vão ficando cada vez menos, os picos vão ficando cada vez, menores, né, porque o problema é quando a gente desce e fica lá embaixo no fundo do poço por muito tempo, e aí até a gente conseguir patinar o suficiente para conseguir achar a alavanca, né, todo fundo de poço tem uma alavanca, como a gente diz, né, não tem, dali só subir. Então, mas até chegar ali no fundo, às vezes a gente patina demais. Mas, mantendo essa sintonia de onde a gente quer chegar, que acho que é importante, né. E essa influência oculta? Eu não vejo, Marisa falou, os espíritos a gente não vê, a maioria de nós, a não ser que sejamos aí evidentes, com essa capacidade. Mas a maioria de nós não vê, né, e mas eles dizem assim, ó: "A sua alma é um espírito que pensa". Olha só, olha o poder que eles estão dando para gente, né. Você não é um robô, você não é um boneco, você não é uma marionete. Você pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos nos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto. Uma hora eu penso X, outra hora eu penso de uma hora eu amo meu marido de paixão, na outra hora eu não quero nem ver na frente. Assim, não, sou só eu, né, mas hoje é aniversário dele, então hoje eu amo ele de paixão, trouxe um bolinho para ele. É, mas muitas vezes esses pensamentos são contrários, né, são contrários. Às vezes eu amo meus filhos de paixão, às vezes eu quero que eles vão embora, assim, vai até amanhã. Ah, amanhã a gente conversa, não é assim? E assim vai, a vida é assim, nós somos esses altos e baixos, uma hora a gente está bem, outra hora a gente, uma hora alguém fala uma coisa pra a gente não está nem aí, não nos afeta, a gente segue a vida, no momento seguinte fala a mesma coisa e você desaba no chão, chorando, prostrada, porque somos essas ondas que são influenciadas, influenciamos o tempo inteiro. Então, a incerteza do que a gente vê, né, daí a incerteza do que a gente vê e tem essas ideias aí se combater. Então diz aqui, ó, a gente pode ter 2 fontes de pensamentos, né, o vixe é da Maria, da Marisa. Vixe Maria. Então tem 2 mentes ali pensando dentro de mim, eu e mais alguém, e muitos alguéns, talvez, não é, dependendo da influência. Então uma aparece nos horizontes das nossas mentes e outros nos são sugeridos por espíritos com os quais nos afinizamos. É possível? Sim, acontece toda hora. Ué, esse foi mineiro. Temos ou não temos pensamentos contínuos? Somos seres que pensam, não, você consegue parar de pensar?
Você fala assim: "Vou parar de pensar", e aí sim que os macacos começam a pular ali na nossa cabeça. Bom, mas os pensamentos têm, em geral, intervalos, às vezes extensos, dependendo da capacidade de pensar do espírito encarnado ou desencarnado. O problema do desencarnado é que ele não tem a rotina, ele não tem o acordar, ter que ir trabalhar, ter que comer, ter que tomar banho, voltar, né, dormir. Ele tem o tempo inteiro à disposição dele para se concentrar no problema. Olha que triste, gente, né. Ou se concentrar na coisa boa, olha que bom. Mas essa inconsciência da alma, espíritos malfeitores agem como inimigos e encontram afinidade nos nossos sentimentos. Muitas vezes a culpa que nós carregamos. A gente não lembra que a gente aprontou lá atrás, graças a Deus, né? Tem o esquecimento. Mas aprontamos, gente. Se esse é o nosso melhor, o que ficou para trás só pode ser, né? Não foi coisa boa. Então, essa culpa que a gente carrega, ou a responsabilidade que a gente tem, muitas vezes encontram aí refletem o que o que o plano espiritual está nos enviando, né. Como a gente não percebe os espíritos e eles nos conhecem muito profundamente, porque eles têm tempo de nos analisar, né, então eles sabem, às vezes, os pensamentos, mais obscuros que a gente tem. Então é esse o problema, porque a gente pensa continuamente, né, diferente dos animais, né, o cachorrinho está lá deitado, assim, no sofá, olhando pra vo no chão, olhando para você no sofá e você assim, ele deve estar dizendo que me ama, né. Ele não está dizendo nada, porque ele não pensa, né, não raciocina, então, ele está lá porque ele, né, é confortável para ele estar. Mas nós não, então é muito fácil um espírito desencarnado, ele atropelar os nossos pensamentos, porque são parecidos com os deles, e botar lá só algumas ideias, e mudar radicalmente, às vezes, o que a gente quer fazer, para uma coisa mais perigosa, uma coisa mais danosa. Né, o espírito elevado não, ele está lá conosco naquela proteção, naquela mandando muita luz, muitas ideias boas, mas algumas a gente nem pega, a gente nem cogita. Veja só o que eu estava pensando agora, ir lá, pedir desculpa a fulano, veja só, não merece, entendeu? Então é muito fácil a gente, às vezes, rechaçar uma ideia excelente e acatar uma totalmente desastrosa. Por isso que quando a gente estiver preparando alguma coisa, "Ai, vou encontrar fulano para fazer isso, fazer aquilo", peça proteção espiritual, né, peça aos espíritos que povoe a sua cabeça das boas ideias que vão gerar naquele encontro um resultado positivo para ambos, né. Mas se a gente for somente com sentimento negativo de raiva e mais o que vem, aí a gente vai fazer dobrado o que às vezes, né, vai ser muito desastroso. Essa pergunta aí que Kardec faz, eu acho tão genial, porque ele fala assim, ó: "Disse comumente ser sempre bom primeiro impulso". É verdade. Aí você pensa assim, eles vão te dar uma resposta, né, que vai te guiar a sua vida. Todo primeiro impulso que eu tiver vai ser o que eu vou seguir. Aí ele diz o quê? Eles dizem o quê? Pode ser bom ou mal, de acordo com o que você é. Se você é uma pessoa boa, seu primeiro impulso vai ser bom. Sim. Porque nós não somos totalmente. Um momento da vida é que você faz os planos que você vai realizar. Então, ali você está povoado de energias periféricas. Então, nunca você vai querer acatar, querer acatar uma ideia de um espírito mais elevado. Esse é o grande problema, né? Que aí a gente realmente, ao outro lá reclamando. Já de hoje que eu falo aqui no microfone, é o microfone que está ruim. Aí, tá vendo? É assim que a gente bota, né, uma dúvida lá: "Vixe, será que é? Será que"
essa classificação que Kardec vai nos trazendo para ajudar a gente a diferenciar um pouco melhor, né. Existem essas influências espirituais naturais, que são espíritos ignorantes da sua situação no mundo espiritual, ainda nem sabem que morreram, agindo sobre o encarnado sem intuito de prejudicá-lo. Gente, como é que diz? O inferno está cheio de boa vontade, não é? É, Boa vontade. de boa vontade o inferno está cheio. Então, a gente querer dizer assim, que ele queria o mal, o espírito queria te atrapalhar, que nada, ele estava preocupado com ele, né, e você que sintonizou na ideia dele, Mas às vezes porque não, você às quis, vezes ele né. está doente Sim, e ele acha que está ajudando aquele irmão, né, pode ser até alguém da família às vezes, né, preocupado com o familiar, ele se aproxima e tenta e quer ficar com as dores, quer acalmar a pessoa e às vezes causa até um mal maior, né, mas não é por maldade. Outros já não, né, tem a obsessão que já é diferente dessa influência natural. Por isso que quando as pessoas desencarnam, as pessoas da família, precisamos orar por elas, conversar com elas, orientá-las no mundo espiritual, porque a gente não se engane, é difícil, né, tem que se viver o luto, etc, etc, mas quem parte está mais perdido do que quem fica. Você que fica, você tem o acolhimento dos amigos, da família, do médico, do psicólogo, você faz alguma coisa, vai para a praia, vai para o ioga, tem 1000 opções para você se melhorar. O desencarnado não. Às vezes ele não sabe o que está ali para ele, não sabe se vai, se fica, não enxerga de forma nenhuma a assistência espiritual ainda, e só pensa na própria casa, na família. E aí ficam muito próximos, mas ficam e essa proximidade negativa, né, porque eles estão num problema de muita carência, de muito sofrimento, porque não estão entendendo o que está acontecendo, causa um mal-estar terrível, pode causar até doenças, né. Já teve casos de o pai ou a mãe morrerem de determinada doença e o filho desenvolver uma doença parecida no período do luto. Então é muito tem que se ter muito hoje em dia, graças a Deus, todo mundo sabe, né, mas na hora H, às vezes, o sentimento é o: "Ah, eu perdi fulano", que é uma coisa horrorosa de se dizer. Né, quando alguém morre: "Ah, eu perdi fulano", a gente não perde nada para Deus. E a pessoa ouvir isso diz assim: "Pronto, agora que eu não vou ser achado mesmo. Eu estou vivo e ela me perdeu e agora acabou essa história". Não, né, fulano partiu e conversar com a pessoa, né. "Fulano, você está bem, você vai ver, daqui a pouco você vai abrir os olhos, tem gente à sua volta, nós estamos bem, orando por você", sempre manter um contato que não é obsessão, é uma influência espiritual natural. Bebe e aquilo acalma, né. Normalmente são trazidos as mediúnicas, normalmente eles já são levados para os hospitais espirituais, então, a família naquele momento tem que segurar a dor, que a dor nos torna muito egoístas, né. A gente fica pensando: "Ai, porque e agora, e agora?", fica naquela "É o que vai ser de mim?", mas o outro é que precisa de muita ajuda sempre, porque senão torna-se a obsessão, né. e para a gente entender também que não existe maldade, né, às vezes não é por maldade, às vezes é por não saber mesmo, é por não sabermos fazer melhor. Quantas vezes cometemos enganos aí, às vezes a gente quer ajudar a pessoa, mas não presta atenção no que a pessoa necessita e acaba dando algo que a gente pensa que ela quer, mas, né, não era nem aquilo. Pecamos pela ignorância. Então a gente pode concluir que a influência externa depende da nossa receptividade, da nossa sintonia, assim como a gente controla a sintonia do rádio, a gente controla a nossa mente, pode controlar a nossa mente, então cabe a nós. E a partir do conteúdo dos pensamentos, temos as companhias espirituais que nós mesmos escolhemos. Não dá para dizer assim: "Ah, ele invadiu sua casa e foi lá comer um churrasco com você", né. Eu gosto de tomar uma cervejinha, gosto de comer um churrasco e convidei uns amigos, e eles vieram, tá.
e os deles também. Nem são não pode nem dizer que são penetes, porque estão ali, né. Bom, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Então eu repeli, né, eu, não quero, decidi que não quero essa influência, e eles respondem assim: Que querias que fizesse? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, assim, quando a gente fala vigiai, olhai, vigiai, orai, é uma constante. Até que a gente consiga gravar isso em nós, a gente fica nesses altos e baixos, né. A vida não é alto e baixo, a hora que ficar na reta ali, pode se ligar que o celular não vai estar lá do teu lado quando você acordar. Então, nesses altos e baixos, eh, a gente vai criando essas oportunidades. Então, o que que esse vigiar e orar faz conosco? Vai nos trazendo para o meio, né, para a harmonização, para a harmonia, vai trazendo para a gente para prestar mais atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está se concentrando, pensando mais. Essas frases assim, né, que já fecham a história, né, vigiai e orai, pronto. Ah, não, então, olha, eu estou saindo agora, menino, o pau vai quebrar ali, vai ser ótimo, tererê, bererê, mas eu estou orando, estou não sei o quê, estou não sei o quê, mas vou chegar lá, o meu comportamento vai ser o mesmo de sempre. Então eu orei e vigiei para quê? Né, porque as pessoas desencarnadas que irão me acompanhar vão encontrar em mim a mesma pessoa de sempre, o mesmo comportamento de sempre, as mesmas palavras, os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, porque é nisso que eles se apegam. As semelhanças de vontades, de falas, de até o vocabulário, né, às vezes as pessoas muito obsediadas, elas têm um outro vocabulário que depois elas que passam o tratamento, elas passam a não ter mais. É porque é um vocabulário somado ao vocabulário dos espíritos que estão assediando. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então o vigiar e orar exige uma mudança. Não é você virar uma pessoa que você nunca foi nem quer ser, não. É uma pessoa que você quer ser, você continua se divertindo, você continua fazendo o que você gosta de fazer, mas fazendo coisas que você diz assim: "Não, eu acho que nenhum espírito doente gostaria agora de estar comigo, por exemplo, nessa festa". Porque eu vou tomar um drink, mas eu só vou tomar um drink, eu não vou ficar bêbada na festa. Então eles não vão querer minha companhia, eles querem a companhia de uma pessoa que beba por 2, por 3, porque às vezes as pessoas se embebedam em alguns eventos, porque estão bebendo por muitos. Então, no outro dia, o corpo dela vai sentir a ressaca dos muitos, os muitos não sentem nada. A parte negativa da farra fica para o encarnado. Então é ele que futuramente vai desenvolver uma cirrose ou qualquer outra doença, é o corpo do que fica. Por isso essa influência, às vezes, machuca muito o encarnado, e é difícil, às vezes, de se conversar sobre isso com a pessoa doente, porque ele não sente isso. E na hora que ele sente o desejo de voltar a beber, ele vai sentir o desejo dos 10 ou 5 lá, quantos estejam. Então é uma vontade que detona o indivíduo, porque ele não consegue lutar contra tantas mentes, né. Então é perigoso, por isso que tudo que é perigoso, a gente não deve nem muito começar a fazer. Eu digo assim, quem já pensa sobre isso, né, porque tem as crianças que a gente também vai avisando, vai cuidando, mas a gente não sabe a história de cada um, né, cada espírito é um espírito. Uns vêm mais fortes em determinadas partes da vida, né, em determinados setores, outros vêm mais enfraquecidos por causa do passado espiritual, mas o bom é ficar sempre se vigiando, né. Eu acho bacana os jovens aqui do centro, né, porque eles mesmos agora já dão ideias de estudos que eles gostariam de receber, de falar sobre, então
Isso é muito bom, porque aí é mais fácil o jovem compreender aquilo que ele quer compreender naquele momento. Então, quando vier a assaltar o mundo dele alguma interferência negativa, ele vai poder dizer: "Isso não é meu, isso não me pertence", porque a cabeça ainda está fresh, né. Então, por isso, às vezes, a gente tem que trazer a criança para o centro, como leva no médico para ela não morrer. É para não morrer, não é para tomar um medicamentozinho não. É para ela poder crescer um pouquinho mais saudável, porque a gente não perde de viver as experiências que estão mais ou menos previstas para aquela encarnação. Mas você preparar-se para isso, né, é mesmo que pegar um voo num teco-teco e outro num Boeing bacana lá de primeira classe, é completamente diferente. Então a gente precisa cuidar dos pequenos, né, cuidar de nós, porque sempre é tempo, né, de morrer melhor, né, não morrer e ficar esperneando por aí querendo meter coisa na cabeça dos outros. Né, e não, ir lá dizer assim: "Ó, não", poder visitar, poder, né, acolher os que ficaram, né, fazer carinhos e coisa, isso é bom, a gente continuar juntos, mas a gente precisa, colocar essa verdade no nosso coração, porque quanto mais cedo a gente toma isso como verdade, mais fácil é começar a cuidar. A gente nunca vai se cuidar completamente. Acho que a gente vai passar a encarnação, mesmo estudando muito, mesmo lendo sobre muitas coisas, a gente vai passar, mesmo que se adaptar a um novo comportamento. Então, a natureza não dá saltos, né, a gente vai mudando aqui e ali, mas se aparecer um bolo gostoso, você vai cair matando ele. Não vai ter jeito, vai comer pelos 10 que estão ali: "Eu também quero, eu também quero". E mesmo, né. Mas quando a gente entende isso, nós ficamos mais, acerenados quando nos momentos em que os 10 atacam, que a gente come o bolo inteiro. E o importante é esse voltar, né, voltar para perto de para perto do mestre, para perto de Deus. E aí fica no resumo final aqui para a gente entrar na reta final, a gente tem a liberdade de seguir quem a gente quiser, né, bons ou espíritos imperfeitos. Paulo chegou num ponto da vida dele em que ele dizia assim: "Eu sei que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém". Viveu, olha, muitas experiências, sofreu, muitas perseguições, mas gravou nele, né, que havia muitas coisas ali que não não servia mais para ele. E eu acho que o desapego faz parte disso, né, tem muitas coisas que a gente se apega, pensa que é importante, pensa que é fundamental, e nós vamos vendo que, ó, era material didático, era para aprender aquela lição, passou, agora é hora de mudar de classe, né. Eu acho que a gente vai ver aqui uma série de situações aqui, quando a gente fala de escolhas, eh, que a gente pode comentar, né. Muitas vezes a gente, no momento de tristeza também, se a gente ficar batendo na mesma tecla, na mesma tristeza, ela vai se associando a todos que sentem da mesma forma, eh, e a decisão de sair dali tem que ser minha. A a questão da mediunidade, eh, é muito trabalhada aqui na casa, claro, e o espiritismo é uma das coisas que nós estudamos muito, todos somos médiuns. E alguns ostensivos, outros não, mas somos constantemente, né, intuídos. ah, Alguns têm essa capacidade de ver, ouvir, sentir, de sentir a inspiração, escrever, psicografar. Outros de nós têm essa vidência de poder ver espíritos, né, à nossa volta, poder ver. Estávamos, estudando hoje a vidência, ou você conseguir prever o futuro, tudo isso são recursos que a mediunidade nos traz. Os trabalhos mediúnicos com os espíritos, que nos aproxima tanto dessa dimensão, que a gente começa a entender melhor como funciona.
essa decisão de sairmos, de nos desdobrarmos em sonhos, participar de aulas, participar de estudos, participar de assembleias ali em que as pessoas estão, comungando um objetivo comum de aprendizado. Isso muitas vezes é uma decisão, é uma escolha nossa. A gente pensa: "Ah, vou dormir e sei lá, né, o que que acontece, a Deus dará", fica aí, perdido. E a gente tem essa capacidade de poder decidir, né. As pessoas divergem, né, quando o seu pensamento está ligado em alguma coisa positiva, né, que você está ouvindo ali, quando às vezes, você dorme, você dispersa, você está aqui sentado pensando na morte da bezerra, essas coisas assim. Então, é bom a gente procurar se concentrar no que está vendo e ouvindo, para poder ficarem resquícios de lembranças no nosso subconsciente para poder serem usados pelos espíritos, senão a gente fica como esse garoto aí, quer dizer, ele já se conectou com alguma coisa fora e o resto da assembleia está conectado, mas a gente às vezes quando está, doente, a gente facilmente a gente desconecta, né. Por isso que é bom sempre vir, é bom fazer os tratamentos, é bom a gente se habituar a receber essas conexões e aceitá-las, porque às vezes não é que a gente não queira ficar bom, é que a gente fica tão à parte do que é bom em termos de sensações, que a gente acostuma com o sofrimento, acostuma com os mal-estares do corpo, né, a falta de sono, as queixas. Então, às vezes, tem coisas na vida que não vão mudar. Aquilo vai permanecer na sua vida, porque não depende de você mudar uma outra pessoa. E você precisa ser feliz, mesmo que a pessoa do seu lado não queira ser. É problema dele. Então você não tem que conviver com alguém que não quer ser feliz. Você pode se afastar e continuar orando pela pessoa. Então você faz bem à pessoa e a você. Às vezes você está muito próximo e aquilo lhe constrange, aquilo lhe tira a vitalidade espiritual. Então é um suicídio. "Ah, não, eu estou porque eu tenho pena. Ah, eu estou porque eu não vivo sem fulano". Vive sim. Saia de perto, você vai criar vitalidade espiritual e vai ajudar o outro de longe. Né, mas a gente não resolve os problemas das pessoas como se fôssemos super-heróis, então a gente tem que esquecer disso, para que a gente possa usufruir, ó, desses encontros, porque a criança recebe o encontro do avô com naturalidade, porque ainda está na fase infantil, então ele brinca, e quando cresce ele pode dizer: "Ah, eu vi o vovô", mas ninguém vai acreditar direito, vai dizer: "Ih, será que papai esteve por aqui assombrando o menino?", mas que nada, brincando e tudo, né. Então, na hora do vício, sempre temos alguma coisa que está nos fazendo mal, vamos ter sempre espíritos tentando ali, né. Eles ficam muito próximos e é isso que é gostoso, porque esse papel agora são dos espíritos. Você não vai mais poder mudar a cabeça, às vezes, de uma pessoa que já está preso aos vícios, mas os espíritos podem. E você, fortalecido, pode influenciar naqueles tratamentos durante o seu sono, como um cuidador, né. Então, às vezes, a gente quer mudar o outro presencialmente, passar aí, mas eu acho que isso é um pouco também de egoísmo com vaidade, de dizer assim: "Ah, eu salvei fulano". Não salva nada, a gente não salva ninguém, a gente não salva nós mesmos. Se a gente salvasse a nós mesmos, a gente ficava evoluído hoje, a gente já iria para outro mundo, muito evoluído. Olha o tempo que leva do espírito se formar, né, e isso é bom, porque a natureza não dá saltos, se ela der saltos, a gente cai adiante. Por isso que não adianta se achar. Então a gente conseguir alguma coisa nessa encarnação, eu acho assim, Ave Maria, dos deuses, mas é pouca coisa ainda. Mas a gente tem a eternidade, minha. Deus é um pai tão amoroso que ele disse assim: "Olha, eu vou dar a eternidade, porque não adianta dar um tempo contado a vocês, porque vocês não vão precisar de mais". Aí eu vou estar aqui sempre tendo que aumentar mais um pouquinho. Feito a gente diz: "Olha, o ano que vem você tem que mudar isso". "Ah, tá certo". Aí daqui vocês: "Olha, só mais um ano eu vou lhe dar, né".
Então, o pai de amor, ele não faz isso, ele diz assim: "Olha, você tem o tempo que você precisar". Imagine que coisa boa, né. Seja você, realize-se quando você quiser se sentir bem, porque você se realizar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente e materialmente, ave Maria, é uma coisa completa. É feito Jesus vir salvar a gente botar ele na cruz e ele sair rezando por nós, né, e a gente lá: "Tá, toma ele prego, ai, ai, agora eu acabo com você", e ele rindo da gente, olha esse menino brincando. E lá já diligente, mandando o pessoal pegar Judas, porque Judas estava suicidando-se: "Gente, vão lá, né, vão lá pegar o rapaz que deixa ele aí que daqui a pouco eu falo com ele". Quer dizer, você está na luta mesmo estando, assim, aos frangalhos. Quantas vezes a gente faz isso na vida? Você tá que tá, mas você diz: "Não, eu tenho que ir ali e fazer aquilo", né. É bacana, a gente de vez em quando é um Jesusinho, assim, bem rasteiro, mas é. Mas é isso, Deus deixa a nossa consciência, a escolha, o poder de escolha, a liberdade de escolha. Então, outra coisa que eu acho que é interessante a gente pensar que a gente não aprende só fazendo coisa certa, aprende. Quando tá tudo bem na vida, você quer o quê? Quer que a vida se acabe em praia. A hora que o sapato aperta é quando a gente se mexe para fazer alguma coisa, transformar o que for necessário, me fala aí o que que eu tenho que fazer. Não foi assim com Paulo? Teve que ir lá, né, decair do camelo ali no meio do deserto, com Jesus ali na frente dele, né. E quantas vezes Jesus não aparece na nossa cara? Não estou dizendo ele assim como Paulo, mas chega aí em forma de mãe, de pai, de irmão, de amigo, de às vezes de inimigo, mas mostrando ali pra gente o que que a gente precisa mudar, né. Então esse amor não é uma opção, amor realmente não é uma opção. Eh E amor uma ação, né, constante, é bater naquele mesmo prego, não importa o que aconteça, não importa que você me responda, você pode me dizer que me odeia, mas eu te amo, eu vou seguir com você, até você se enjeitar e se acertar, não tem como. É coisa de mãe, né, mas, é esse amor que Deus tem pra gente, não vai desistir nunca. Pra gente terminar aqui esse dizer de Bezerra, que a gente nós não estamos sozinhos, jamais. Espíritos amigos acompanham nossos passos e atendem às nossas carências correspondendo às nossas vibrações. Mas ninguém vai poder, né, trilhar a nossa jornada por nós. Nós vamos ter que dar o passo aí, o passo nosso de cada dia. E que o seu dia, gente, seja repleto de boas escolhas. Muito obrigada por estarem aqui conosco, aguentando o calor da Flórida nesse domingo, aguentando, né? Aqui tá fresquinho, tá gostoso. É, Não estamos sozinhos nunca. E principalmente naqueles momentos em que tudo está dando errado e que você se acha assim no fundo do poço, é a hora que mais tem gente em volta. Então, acreditem nisso para poder, naquela hora que parece que tudo acabou, que tudo, sabe, está se abrindo todo um portal de esperança na sua frente. Há todo um portal de possibilidades para você sair daquele processo que está vivendo. É por isso que a gente fala que o fundo do poço tem alavanca. O fundo do poço, quando a pessoa resolve ir, porque às vezes a gente só vai um pouquinho no poço, né, depois ali já está dando a mão para alguém tirar, mas às vezes vai, né. Tem às vezes crises, tem às vezes problemas mais emocionais mais graves que a pessoa vai. Só que quando ela chega no fundo do poço, é o limite. Eu adoro isso, menina, porque é o limite e lá Deus bota uma alavanca. E o cidadão vai ter que pisar nela, porque não tem mais para onde ir. Porque nem por você ser "Ai, coitado, ai, mas eu quero morrer", morre nada, você vai pisar nesse lugar e você vai subir e começar a viver. É devagar? É. Às vezes precisam reencarnações, né, muitas encarnações para que a pessoa passe a sentir-se de novo,
um ser que pode produzir, mas cada um com a sua história, né. A gente não veio aqui para curar todo mundo e nem se curar a gente não consegue com a gente. Então o que a gente tem que fazer é acolher aquele que está em queda e dar a ele toda a esperança de superar isso já. Olha, você pode fazer isso agora, porque esse agora dado por nós é o agora para sempre. O outro acredita que é um para sempre. Mas quando ele começar a abrir os olhos e o coração para a luz, ele vai descobrir toda uma possibilidade, mas são muitas as possibilidades de ser feliz. E ele vai botar o pezinho lá, sim, ele vai botar. E nós seremos amanhã ou depois responsáveis por esse empurrãozinho. Mesmo que demore, outra vida vai ser de novo, outra vida, mas a pessoa vai andando. Sabe aquele filho que demora de andar, pequenininho, né? Tem uns que andam rápido. Ah, fulano andou com 10 meses, com 9 meses. O outro não, às vezes é 1 ano e meio, não quer, está lá, preguiçoso, safado, sem vergonha. Mas você não deixa de ensinar, de botar em pezinho, de levar, né. Então é assim, nós somos assim. E a gente tem que fazer isso por qualquer pessoa, porque a gente não sabe quantas mãos, quantos corações nos trouxeram até aqui. Até hoje como estamos, aqui sentados, ouvindo e compartilhando pensamentos com a humanidade inteira. A gente não sabe quanto tempo levamos para aceitar isso, que a gente preferia qualquer outra coisa, menos alguma coisa que fosse positiva, ainda mais para dividir com o outro. Ave Maria, de jeito nenhum, não tenho nada a ver com o outro. Quanta gente ainda abre a boca e diz isso. Ah, fulano está assim, eu tenho nada com ele, bem feito. Às vezes a gente ouve as pessoas ainda dizendo asneiras que há pouco tempo a gente também dizia. Hoje a gente já se policia mais. E esse é o grande jogo da vida. É se policiar, não é ficar bom. É bom ser bom, mas a gente vai demorar um pouquinho ainda para dizer assim: "Poxa, tô zero bala". Vai demorar. Mas, por enquanto, a gente diz assim: "Estou tentando, arduamente tentando", porque o ar pifou, mas a gente podia ter ido embora. Eu estava ali sentada e pensando assim: "Puxa vida, falar o pessoal para a gente cancelar hoje, porque vai todo mundo morrer de calor". Mas aí o de cá já funcionou um pouquinho, não foi? Já. Então a gente tem que ter, assim, paciência com os impulsos, não pode na hora. Vem aquilo, tem negócio que o primeiro pensamento é meu. Para mim nunca é. Para ser meu, ele tem que ficar me cozinhando aqui, me convencendo de que ele é. Mas se for um pensamento que porque a gente pergunta logo: "Isso é bom para mim? Isso é bom para o outro?". Se não é, não é meu. Se eu estou querendo uma coisa legal para o outro, como é que eu vou lá e dizer uma coisa bem danosa, né, bem, bruta, bem sei lá, qualquer coisa assim. Então, a gente vai se educando, pelas mãos de Deus e pelas mãos dos nossos irmãos que Ele coloca ao nosso redor para nos ajudar, tá bom? Falo demais, por isso que eu